fala do que tá acontecendo com esse time aí que começou a perder e tá deixando a torcida toda preocupada. Os caras desfocaram? O que tá acontecendo, Cacau? Olha só. Você que conhece, conversa com os caras, joga porrinha com o Gabigol. Me fala aí, começar. Algo aconteceu. Vamos começar pelo calendário. O calendário brasileiro, a gente tem que conversar isso muito na CBF. Tem conversado. É óbvio que esse ano tem uma Copa do Mundo. Tá em 2 finais. Tem uma Copa do Mundo que espreme ainda mais, mas é insano. A gente não tem uma semana de folga para treinar. Aí você vai para um jogo desse, com 6 jogadores convocados, 5, 6 jogadores convocados. 2 suspensos, Marinho. 2 suspensos, 2 jogadores suspensos. 3 contundidos. 3 contundidos. Fica difícil. E aí não é desmerecer quem tá subindo. Você pega um time que nunca jogou junto. Contra um time dentro de casa, que tá acostumado a jogar junto, que usa esse momento. Não tô dando desculpa aqui não, vou repetir. Até porque o calendário é um problema, mas dessa vez teve 10 dias. Botou a camisa do Flamengo, é guerra. Mas dessa vez teve 10 dias, Cota. Ele fugiu. Não, o calendário é uma boa desculpa, normalmente, mas pra esse jogo especificamente, vamos lá. foram 10 dias. Quem vai estar Fugiu, não, responde a minha pergunta então. Os caras estão tirando o pé com medo de que se Vou responder por mim. É medo de se machucar pras finais? Os caras querem estar nas finais. Eu vou responder por mim. Tem isso. Eu vou responder por mim, Cacau. Na pessoa física e sem ser dirigente. Eu luto jiu-jitsu, sou faixa preta, lutei vários campeonatos na minha vida. Tenho mais de 20 anos de faixa preta. Se eu tenho 2 finais de brasileiro e um internacional para lutar, eu não vou treinar e botar em risco 2 finais, 2 competições importantíssimas que geram dinheiro. Eu estou falando eu, como lutador, fazendo assim um paralelo. Um paralelo que não tem muito. Óbvio que o jogador... naturalmente, a cabeça dele pensa, mas eu acho que vai muito mais do calendário. Se tivesse todo mundo aí, o time mais completo, não é foco, porque é impossível. Os jogadores do Flamengo, os jogadores que chegam em 2 finais, depois de já ter conquistado isso, como a maioria deles, Diego, Gabi, Arrasca, Everton, Felipe. Os caras já ganharam tudo na vida. E os caras estão focados. Tudo no Flamengo. Tudo no Flamengo. E estão focados em 2 finais. Já é uma coisa assim, fora da curva. Que é difícil você manter o jogador de alto rendimento 2, 3, 4, 5 anos com foco em ganhar e conquistar. Então esse é um trabalho lá do futebol que eu admiro muito, do Marco, do Bruno, todo o staff lá, Fabinho, o Juan, todo o staff lá do futebol, que eu tô sempre com eles no dia a dia, nas viagens, e manter esse foco no atleta de alto rendimento é difícil. Tem o Rio de Janeiro, tem tudo que oferece essa cidade, o país, todo esse problema de calendário, e manter esse foco. Eu acho que não é questão de foco. Óbvio que todo mundo quer jogar as 2 finais. Tem jogador que vai para a Copa do Mundo, que sabe que vai para a Copa do Mundo, e aí, né? Natural, isso é natural, gente. E eu não vejo o professor desfocando, o presidente. O presidente, então, ele quer ganhar tudo o tempo todo, até na porrinha. Se ele perder lá no futebol nosso lá, ele xinga o juiz lá, na pelada nossa lá de terça-feira. Eu dei até um tempo lá, porque ele e o senhor, se perder a panelinha danada, joga os vice-presidentes, joga alguns amigos convidados ali, mas se ele perder, ele já sai com humor. Fica louco. Já fica louco. Eu já saio de perto que eu sei que vai dar ruim. Então, ninguém aqui quer perder nada. Tenho certeza que com essa volta aí dos jogadores, a gente vai voltar os resultados já agora, nesse sábado, no Brasileiro, e a torcida pode esperar uma colocação muito melhor do que a gente está hoje. Torcida, eu vou falar para a torcida aqui, torcida do Flamengo, percebam isso no jogo. Os caras jogam contra a gente jogando a vida. E o Pedro Rocha não jogou nada aqui. Todo time que joga com o Flamengo joga a vida de novo e novamente, graças a Deus. E graças muito a vocês que abraçaram esse time num momento difícil. E eu estava lá na Colômbia e no jogo contra o Santos, que eu acho que foi uma virada de chave ali importante. E a torcida abraçou de novo, e vocês também sentiram o momento e vieram junto com a gente. Não é mais momento de criticar. Tô falando de você, não, tô falando de todos. Todos, não era momento mais de criticar, era de começar a apoiar. De abraçar, e aí... essa virada de chave. E veio todo mundo junto, e aí nós chegamos em 2 finais novamente. E o Flamengo, de novo, é o time a ser batido. Ou alguém tem dúvida disso? Cara, a crítica é importante o tempo todo.
às vezes a gente sai um pouco do tom. Eu mesmo saio. Acabei de falar aqui que no Fla-Flu eu saí um pouco do tom, mas eu não invadi o campo, eu não xinguei, eu não ameacei. Então tudo tem um limite, até o respeito. Quando você vai pro lado pessoal, eu acho que a gente podia dar uma desacelerada, mas nada, eu acho que nada, foi tudo dentro do natural. E a cobrança é importante, quem não tem cobrança, é importante para qualquer lugar, para qualquer gestão pública, privada, pro governador, mas eu lembro um dia que presidente. tu virou pra mim e falou assim, pô, Papa, tá foda aí, hein? Bate menos. Porra, Não, não, falei não, só- ele falou, porra, tu tá passando... Não, eu porra. nunca peço bate menos. Eu Não, falo ele não assim, falou bate menos, porra, mas cara, ele falou, eu falei tá pra foda, todo hein? mundo. O Braz E falou pra mim você também, lembra que bateu foi Deve ter chamado outras muito. pessoas, né? Não, Falou, não. porra, tá Em foda. Fortaleza eu falei com todo mundo. Chamei todo mundo. Eu lembro, falei, eu lembro. pô, galera, vocês estão perdendo a mão. Falei pra todo mundo, tava Chamou, todo chamou. mundo. Mas é porque a gente, além Tava de todo mundo, tava- comentarista... Chamou Rafa, Flazoeiro, Choque, Raíssa, eu não lembro se Raíssa. tava, Choque. Chamou o jornalista, o chamou a galera Choque toda. irritado, foi fumar charuto lá fora. Aí você falou, É pô, que a mas... gente, Falei, além de, galera, a gente, além de tava eu e o comentarista, Diogo é Lemos. torcedor, né? Deixar um abraço aqui pro Diogo aqui, que é meu Diogo, companheiro, tentei chamar meu irmão, ele. meu amigo. Tenho certeza que ele vai vir, bora, vir. Diogo. Vem pra cá, senta aqui, Vocês solta o falaram, aço. ó, tá virando a chave, segura, não foi? Segura, vai virar a chave. A gente tá ali acompanhando o treinamento, à vontade dos jogadores. E ali, óbvio que esticou um pouquinho mais a corda ali, demorou, não demorou tinha a muito, mudar, não né? tinha muita, não tinha Agora, muita... fala aqui, confessa. Você sabe que eu sou um cara que eu te apoio, porra, eu gosto do teu trabalho. Eu virei pra você e falei, não vai dar certo com esse cara. Eu te pedi, eu falei, cara, manda embora logo, fala com o Braz. Eu sei, mas não falei? Sim, O que eu te falei? sim. E qual foi o nome que eu te falei que era bom? Eu trabalhei com... tive Nós a honra- dois concordamos. Eu tive a honra de trabalhar pelo com... amor de Deus, eu briga tive pelo a honra Dorival. de trabalhar com o Dorival em 2012. Eu era chefe da delegação todo jogo, o Flamengo saiu da zona de rebaixamento, entregou, aquela gestão entregou pro Bandeira, o Flamengo classificado para Libertadores. No ano seguinte, mandaram o Dorival injustamente embora. Que ele tinha feito um grande trabalho. Eu lembro. Era questão de politicagem. renovação salarial. Politicagem, né? renovação salarial, envolveu algumas coisas. É. E aí o Dorival sai e o Flamengo é campeão. Os dois títulos mais importantes em 6 anos de gestão Bandeira foi a Copa do Brasil e o Carioca daquele ano, que foi em seguida. 90% do time era o time de 2012 montado pelo Dorival. Pra falar de Dorival aqui. Meu amigo, sou fã dele há muitos anos. E depois acontece a mesma Amigo coisa da em família. 2018. Acontece a mesma coisa em 2018. Aí vem pra Também gestão sai. deles. Sim. Não, eu não tô querendo... A gente erra e acerta. Não, foi... E aí, deu graças a tudo Deus, a gente certo, na corrige verdade. esse- a gente- Eu não graças faço essa a- divisão de Não, e Bandeira pode- Landim, não, não. não. O Flamengo tem gra- quatro gestões sensacionais. E Olha só, eu acho quem ele vai veio no trazer. passado ajudou muito também. Acho que o Dorival vai fechar esse ciclo muito bem, porque ele botou o time na Libertadores. Merecidamente. E vai quiser, fechar meu com o irmão. título da Merecidamente, que as Libertadores. duas passagens dele no Flamengo são duas grandes passagens. e eu torço muito pela pessoa, pelo caráter, pelo homem que ele é, pela família que ele é, pelo ambiente que ele trouxe de volta pelo Flamengo, pelos jogadores que ele fez voltar, né, esse grande trabalho que ele fez, só pode ser coroado e com a bênção de Deus, né, com a nossa torcida do lado, com duas grandes conquistas no final do ano, e ano que vem, se Deus quiser, a gente disputando de novo o Mundial. Você falou de Mundial, a gente vai passar para os nossos temas aqui. Só vou ler aqui o Daniel Viana Vieira. Sempre é assim, jogam a vida contra nós e exatamente por isso temos que ter mais raça que qualquer outro time. Isso não está acontecendo. Saudações rubro-negras. Tá, eu vou te passar a palavra, eu só queria falar um negócio que você falou do Mundial, eu me lembrei. E como as coisas são assim cíclicas e você entrega pro outro uma chance de ganhar algo que você caminhou e fez aquilo acontecer, olha que engraçado. O Dorival pode ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, o Brasil campeão do mundo, Vai ser. o Tite sai, a CBF contrata o Dorival para ser técnico da seleção brasileira no final do ano. E o Jorge Jesus vem ser campeão mundial. Olha que loucura! Você tá maluco, Não, já tá. eu tô falando com vocês, eu não tô torcendo pra isso acontecer, pro Dorival sair e vir um Jesus, não. Eu tô te mostrando como coisa podem pode acontecer acontecer. coisas Tudo pode malucas. acontecer, tudo- né? Tudo pode E futebol- acontecer. não é difícil. Não, Futebol é igual a Você tem nuvem. dúvida que ele pode ser chamado pra Futebol seleção? é igual uma nuvem política. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui, tá ali, mudou, o tempo abriu. Jorge Jesus também é um querido amigo do Marco, pessoal, amigo de vários jogadores do elenco, não tem divisão nenhuma. O momento é do Dorival e vambora. Ô, Cacau, deixa eu ser chato então agora, já que você Vambora. falou que não tem problema.
Qual o critério técnico que o Flamengo usa para escolher treinador? Critério técnico, porque assim, as escolhas são muito diferentes. Pô, quando você vai de um treinador que tem uma estratégia de jogo X para outro que tenha menos X, que é do outro lado do ponto. Eu Qual acho o que caminho? isso é muito do futebol brasileiro, da cobrança. A gente vive muito de resultado. O resultado não vem, a torcida cobra, e às vezes você está no momento do mercado. Eu tô falando até de uma área que, pô, é do Marco, é do Bruno. A escolha não é minha, eu não participo de decisão. Deixar claro, eu não participo de decisão nenhuma. Eu não sou do Conselho do Futebol, eu não sou consultado, eu não participo, eu não interfiro, eu não reclamo. Você sabe disso, eu não falo mal. Eu não falo mal de jogador, eu não falo mal de árbitro, não falo. Eu procuro manter meu trabalho na minha linha, e aí, quando eu tenho alguma coisa para falar, eu falo para a pessoa diretamente, olho no olho. Então, há critérios, sim, para contratação de jogador. Você vê que há critérios, você vê que a gente tem, muito mais sucesso do que tinha antigamente. Há critérios. Jogadores que vêm para o Flamengo vêm dando resultado. Há momentos de mais... Não, jogadores sim. Jogador tem bastante. Treinador é que... Mas o treinador Eu acho natural... que ele considera o Rogério Ceni. Ele tá colocando o Rogério Ceni que ganhou o título nessa... Claro nessa que leva. sim. O Rogério, ganhar título. O Rogério é um treinador de ponta no Brasil. Quando você está falando de Brasil, você olha para quantos treinadores Tá, hoje? mas ele tá na final da Sul-Americana de novo. Fala Ganhar cinco título, ele jogadores, ganha. 5 treinadores para treinar o Flamengo hoje brasileiro. Dorival, Diniz e Ceni. Acabou. Falou 3. A gente não tem nem 5. Então não tem muito critério. Você tem que ter um critério, tem. Uma linha de raciocínio. Mas são treinadores completamente diferentes. Um vai mais no motivacional, o outro é mais treinador, o outro é mais treinador de campo, o outro faz mais um pouco de tudo. Eu acho que o Dorival é craque. Sou muito fã. E, assim, alguns detalhes que você acompanha, e não vou citar o nome, que eu acompanhava com Jesus, de ver o próximo adversário já durante o voo e estar ali acompanhando com o assessor o jogo daquele dia para ver os erros, eu vejo se repetir agora. Eu tô voltando agora de suspensão, né? Então você não sabe se ele tá gordinho. Não tive lá. Ninguém fica gordo em 10 dias, né? ninguém Ele pode fica- estar pesado. a Pode estar torcida- pesado. Eu achei ele pesado. Toda postou. Eu achei ele pesado. Mas não é Ninguém gordo, fica é pesado de um pesado. jogo pro outro. É pesado Pelo no amor de Deus. sentido, sabe? Em uma semana, 10 dias Não, parado. mas sabe aquele pesado pra que você engorda e emagrece, eu também. mas em uma Mas ninguém semana, não. engorda uma semana. quilinho, 2 no máximo. Sim, Pô. isso aí. 2. Aí sim. Mas é natural, você às vezes sai um pouquinho do foco. Você é um atleta de alto rendimento, gente. Dizer que o atleta vai ficar focado um ano direto é muito difícil. Muito difícil. Natural, que esteja, mas vai recuperar. O cara que está focado e quer ficar no Flamengo. Tem outras questões envolvidas. Então. E o céu e o inferno aí que eu te Cara, o falei? céu e inferno é normal, eu sou torcedor também. Você acha que talvez eu não tenha vontade de xingar? Não posso. Como dirigente, eu estou dirigente. Tem coisa que a gente não pode falar e tem coisa que a gente tem que ter postura. Na vida do cargo que você ocupa, você precisa ter postura. Gostaria muito de falar algumas coisas e não posso. Como já errei falando. Num programa ao vivo. Me cutucaram, eu falei. E fui mal interpretado. Então, o torcedor é passional, né? É natural, o torcedor quer ganhar todo jogo. Mas é possível ganhar todo jogo? O torcedor é passional. É possível ganhar todo jogo? Ficou 16 jogos, né? 16 invicto? 18. 18 invicto. 18 jogos em Aí houve 2 empates 19, quase bateu 20. Foi 19. 19. e 2 tropeços que a gente não se encontrou ali no jogo. E que os caras jogaram a vida contra a gente. E chegou a estar virou É o isso. jogo. A até. gente tem que... O que nós, como dirigente, eu vejo muito isso no Marco e no Landim, eles odeiam perder tudo. Vou repetir aqui. Até a porrinha, né? Até porrinha. Até porrinha, pelada lá. Não perdeu a pelada comum, fica aí. Parece que aconteceu uma coisa, assim, é inacreditável a vontade de ganhar. Assim, é aquilo que a gente falou desde o começo. Essa gestão tem, e a gente passa isso, e nós, né? Que eu falo, nós é o futebol, é o Marco, é o Landim, é o Bruno, é o Gabriel, todos nós temos que ter... Gabriel, que você tá falando é o Skinner, né? Sim, nós temos que ter vergonha do empate e horror à derrota. Entendo totalmente o torcedor. Vergonha do empate e horror da derrota. Porque o nosso time é muito bom. Isso assusta? A nossa estrutura é muito boa.
nosso CT, nossa estrutura de treinamento, a qualidade dos profissionais que trabalham no Flamengo, tudo que envolve o futebol do Flamengo e envolve o Flamengo hoje é de uma qualidade altíssima. E a cobrança é grande. O torcedor cobra natural. 3 finais de Libertadores em 4 anos. Quando que aconteceu isso? Nunca. Nunca. Papa, primeiro, eu acho que a torcida em alguns pontos peca um pouquinho. Por quê? Os grandes clubes do Brasil, historicamente, nas suas grandes fases, Vasco, Cruzeiro do Zezé Perrella, tiveram políticos influentes e importantes. A política faz parte da nossa vida, no dia a dia, na sua casa. Não tem como fugir disso. A política e o Flamengo ser representado por pessoas dignas, honestas e que tenham uma luta histórica pelo Flamengo, eu acho corretíssimo. E aí eu não tiro o direito de ninguém de verdade. E aí você vê, o Papa, e eu quero que o Flamengo esteja presidente da República. Um presidente de Flamengo pra caramba. Pra ajudar o Flamengo, sim. Não pra beneficiar. Ajudar, receber, entender, ver nossas dificuldades. Às vezes, o relacionamento da vida, o nosso relacionamento me traz estar aqui hoje com o Papa. Claro. Porque ele viu em mim qualidade que talvez distante ele não via. Isso é a vida política. É o dia a dia da política. Muito além da amizade. Muito além da amizade. É lógico. E se fazer representar, o Atlético Mineiro hoje tem um prefeito. Calil. Disputando o governo. Disputando o governo. O Flamengo já teve nos anos 80 o Márcio Braga. No auge do Flamengo nos anos 80, o Flamengo elegeu o Márcio. E aquele time, né? Não que vai influenciar no resultado do campo, mas ajuda a instituição a se fazer representar, ajuda a instituição a crescer, a ser bem recebida, a ser bem vista. A política faz parte do nosso dia a dia. Vou repetir. Eu estou apoiando o Marco. Esse é o teu papel, né? Relação externa. Sim, é lógico. Do Alexander Santos, que faz um grande trabalho também. Um abraço aqui a ele. Um cara que eu aprendo muito. Agora, eu acho que há um pouquinho, Papo, e aí muita gente querendo morder o Flamengo. Gente que não tem nada a ver com o Flamengo. Tem gente, sim, que é sócio, que é conselheiro, que tem o seu direito de vir candidato, que tem sua luta histórica em defesa do Flamengo, ou de vitória, seja lá o que for. O Marco é um multicampeão. Meu amigo de diretoria, meu companheiro, não tem como eu não apoiar o Marco. Não é porque ele é um multicampeão, um cara que tem 37 projetos como vereador, 37 projetos aprovados, foi secretário de esporte já do município, é aprovado como gestor, não é só gestor de futebol, não é só gestor público de uma gestão esportiva, mas também agora partiu para o parlamento, que é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, obteve sucesso. Nada mais justo do que pegar um multicampeão do Flamengo e fazer ele chegar à Câmara Federal, representando. E você uma torce que instituição. outros cheguem também? Bandeira? Quero que todo mundo ganhe. Ó, tem Bandeira de Melo. Ó, vamos falar, tem o próprio Gustavo Henrique dando choque, tem Bandeira de Melo, tem todos que têm luta pelo Flamengo. Eu só acho que tá havendo uma mordidinha aqui ou ali de alguns candidatos, que apareceu uma quantidade de candidatos agora que com bandeira do Flamengo, casado, não sei o quê, falando de Flamengo. Até o Marco é o único que não usa nada. Mas quem que você considera que realmente... Cara, eu acho que todos... Luizinho, vamos lá. Braz, todos que ajudam o Flamengo no dia a dia. Luizinho, Braz, Sim. Bandeira. Sim. Todos que ajudam. Esses aí ajudam. Todos que têm uma história. Agora... Eu acho que hoje o momento... E quando a gente acaba falando de muitos, a gente não tá fazendo campanha pra nenhum. A gente tá falando de todos que... Não, tem o outros. assunto aqui Nós falamos de alguns. Esse que você relação. citou, Papa, tem luta pelo Flamengo. Pra mim, o Marco é o que tem mais. Porque ele senador tem o André Siciliano, que tá lá com o negócio também da questão da o Romário foi jogador. Tem o Romário. São 2 feras. Entendeu? Duas feras. Eu tenho certeza que acaba que entra todo mundo. O senador, infelizmente, só tem uma vaga. Gostaria que tivesse 2. Nessa vez só tem uma. Gostaria que tivesse 2. São 2. O Siciliano é um grande rubro-negro, vai a todos os jogos. Então, mas por quê? E vou repetir aqui. Por que do Marco? O Marco tá no Flamengo desde garotinho, pequenininho. Não chegou agora, não caiu de paraquedas no Flamengo. Em 2006, ele foi campeão da Copa do Brasil como diretor.
2009 ele pegou o time na zona de rebaixamento. Tá no vídeo no YouTube, se a galera procurar. Ele pegou o time na zona de rebaixamento e entregou campeão brasileiro sem dinheiro. Outra época. E agora é um cara que está há 4 anos, chega em 3 finais de Libertadores. Que ele é vitorioso. É indiscutível que ele é um bom gestor. É. Não é vitorioso. Vitorioso é pé quente. Então também sou um pouquinho, porque eu tô fora 4 jogos. Então eu vou me sentir nesse direito. Não, você tem que ser um bom gestor. Tem que ter serviço prestado ao clube. Você tem que ter muito mais. Você tem que ter uma vivência pública e dizer o que vai fazer em Brasília. Aí é que vem... O que vai fazer. O que fez pelo clube e o que vai fazer. Esses nomes, Papa, eu concordo completamente com você, mas eu, Cacau, vou fazer incansavelmente campanha pro Marco Braz 2213. E tenho aqui, posso falar 10 motivos por que disso. E a divisão de trabalho, aí é que a minha questão... E aí a torcida tem que... E eu vou repetir, mas só mais uma vezinha. Manda ver. A torcida precisa entender que o Flamengo precisa se representar sim. Porque o governo do estado está sendo concorrido lá por um presidente, ex-presidente do Atlético Mineiro. O Palmeiras, a Leila, está lançando candidato a deputado federal. Já tem vereador eleito, mais de um eleito pelo defendendo as cores do defendendo Palmeiras. as cores do Palmeiras. Mas quem que você falou? O governo? O Não, governo até lá, Calil. o Calil, ex-presidente, Minas, em Belo ele Horizonte. é prefeito e está concorrendo ao governo. Caraca. É, o Calil foi Olha o tamanho, olha o tamanho político que esse time vai ganhar em Minas Gerais. Terceiro maior colégio eleitoral do país. Eu só ia... Terceiro colégio eleitoral maior do país, só perde para São Paulo e Rio. É só para... Vamos além. O Corinthians de Andrei Sanches. O auge do Corinthians teve o Andrei Sanches representado como deputado federal. Então a torcida do Flamengo precisa entender que o Flamengo talvez não tenha que ter lado na majoritária. Mas na proporcional, agora tem que ter lado sim. Tem que escolher bons candidatos, sim. Tem que participar, sim. O Flamengo é gigante, gente. E tem que ser gigante em tudo, inclusive na política. E cabe ser vice-presidente do Flamengo e deputado federal ao mesmo tempo? Cabe. Essa é a minha grande questão. Ele é vereador. É diferente. Eu acho que é um entendimento... Vereador é no Rio. Eu acho que é um entendimento que vai passar por ele e pelo chefe, pelo Landim. Vereador é no Rio. É um entendimento que vai passar por ele e pelo chefe, pelo Landim. É uma resposta que ele tem que dar. Entendi. E aí vai passar muito pelo Landim e por ele. Por ele, porque é um sacrifício que ele está tendo da família dele. Eu já tenho com o Flamengo. Eu lembro que a minha filha pequena eu quase não vi, eu era vice-presidente de 2 pastas do Flamengo. Eu não vi por um período a minha filha crescer. É um sacrifício pessoal, 2 vezes. O Flamengo já te toma tudo de tempo. E aí você vai para mais um sacrifício. Eu entendo. E o Flamengo é não remunerado, né? O Landim, o Marco, nós somos não remunerados. Eu sei disso. Não ganha nada. Entendeu, galera? Não ganha nada. Eles não são remunerados. E o estádio? Você tá falando do estádio. Vai sair? Vai sair. 110 mil pessoas mesmo, já falou que é para mais de 100 mil pessoas. Então 110 mais ou menos. Falou várias vezes na minha frente. E a história de vender uns 8 mil lugares é sério? Ele tá trabalhando muito isso. Ele vai a Brasília toda semana. Ele tem reuniões políticas, todo dia, toda semana, toda hora, para poder adiantar, ouvir um lugar, ver um outro. Assim, ele é incansável nisso, ele está focado nisso. E quando você vê um homem do tamanho do Landim, que já ganhou tudo na vida, que foi CEO de várias empresas, presidente de várias empresas, teve sucesso em tudo que ele fez na vida, tem um foco desse, vai sair. Eu assino aí, onde quiser. Dá um papel em branco aí. O que você escuta de lá, de coisas que eles estão prevendo? É fazer a cidade do Flamengo mesmo, local com shopping, com restaurantes. E aí eu escuto tanta coisa. Vender cadeira cativa para fazer o estádio. Isso é verdade. É óbvio que vai ter coisas muito inovadoras quando você está falando de um cara do tamanho do Landim, de um CEO do tamanho do Reinaldo Belotti, de pessoas como o marketing do Flamengo hoje tem, Gustavo, BAP, enfim, toda a equipe que o Landim... O Landim ele conseguiu, aqui sem querer, puxa saco, não é isso, gente. Ele conseguiu montar um entorno dele, gente completamente diferente. Gente de raiz de arquibancada, empresários de sucesso na sua vida pessoal, gestores públicos, como já foi o Rodrigo Toshi, que é o nosso vice de finanças. Trazer um cara que entende muito de futebol, que é o Marco,
que assim, é um trator ali, trabalha 24 horas. Então, quando você consegue montar uma equipe heterogênea e fazer essa equipe andar junto, ter o mesmo foco, por mais que a gente pense diferente, em alguns momentos tem alguma aresta para acertar, o Landim vai ali, ó, botando o trilho no trem toda hora. Saiu, volta. Então, assim, a capacidade dele de gestão de pessoas, para mim, é o maior legado que ele vai deixar. E ele tem um cara pra forte mim, do lado dele ali também, pra né? mim. Na parte, principalmente Reinaldo na parte... Belotti? Não, outros, né? Tem outros caras fortes, mas tem um cara ali, o Alexander Santos, Pô, é uma que máquina. na parte política ele resolve Esquece, é uma tudo. máquina. Você Independente liga- de quem Ó, se eleger presidente, Eu não vou é? te falar o seguinte, Ou não? as pessoas, independente, eu vou falar aqui, eu tive um problema gravíssimo em Fernando de Noronha, pessoal, eu ligo para Alexander no meio da viagem, ele resolveu tudo para mim de lá, me ligou um deputado lá, não sei da onde, que era Flamengo, Cavaleiro, me esqueci o nome dele, era até do negócio, ele participava de uma parte de futebol, ele era de lá, ele mandou me atender, um assessor, me ligou pro prefeito, não é prefeito, ele é- em Noronha é É meio que o prefeito um mesmo, prefeitinho. Ele é o- O como é que é o nome prefeito do mandou cargo me dele lá no Flamengo? chamar, Ele é o quê isso mesmo? tudo Ele é o- porque eu era diretor, assim, porque eu tinha um relacionamento com o Alexander. Alexander, que tinha com outras pessoas, e que vai abrindo porta. Ele é o Por isso diretor que a de gente- relações Diretor governamentais. isso. Por isso que a gente tem que ter, sim, gente que trabalhe nisso, gente que vai levar o Flamengo, porque o Flamengo fora de campo anda também, gente. O gol do Gabigol entra, do Pedro, porque tem um meio-campo servindo, tem uma defesa forte, tem um treinador capaz treinando, e aí a gente chega em 2 finais, porque tem um trabalho fora de campo também. É uma feito engrenagem. é toda uma engrenagem que funciona, e a energia de todos tem que estar funcionando positiva, tem que estar dentro. Por isso que eu aqui garanto para você, independente de punição, processo que eu esteja respondendo, eu vou ser incansável em defender o Flamengo sempre. Com respeito, sem ameaça, sem palavrão. Mas ninguém vai passar o Flamengo para trás. Então o estádio não é promessa política. Não, pô, o Landim não é candidato a nada. O Landim é candidato ao Senado, a governador, a presidente. Não sei se ele quer isso para a vida dele, eu acho Não que é ele não cortina quer. de fumaça também pra conseguir um contrato melhor do Maracanã? Não, o Landim não joga assim, não. Esse não é o game. Não, o Landim não é, o Landim não é, É porque tem candidato, muita gente que mas fala o isso, Eduardo né? Paes é. Não pra Não, essa, mas mas aí- pra daqui a 2. Mas aí... O Cláudio mas olha Castro só, isso, tem uma isso- porrada de agente político envolvido na Tudo história bem, do estádio. né? mas aí todo mundo tá... O né? Pedro Paulo, Foi o eu que entrevistei o Pedro Paulo. Todo mundo tá querendo morder um pedacinho. É. Isso que eu entendi o que ele tá falando. Quando ele lança essa, ele tem Aí todo muitos mundo- interessados ali. É, todo mundo porque quer- pareceu muito fácil, porque o presidente Olha só, Bolsonaro é um agente político. Gente, o estádio tinha vai a ver com a sair. Caixa, O estádio vai sair independente de gestor público. O tamanho do Flamengo vai sair e a independente. vontade do Landim de fazer é que importa. Quando a gente fala assim, jogador A vem pro Flamengo, Cristiano Ronaldo vem pro Flamengo, vem, pode vir pro Mundial. Eu hoje acredito. Cacau, acredito. Eu também. Eu acredito. Agora vai depender, Tá, sabe? já tá na reserva? Sabe, Tá sabe nem o que jogando, vai pô. depender? Que papai? loucura isso. Sabe Tá o nem que vai jogando. depender? Da vontade do jogador. Mas tu acredita mesmo? Muito lógico, pô. Eu acredito. Ó o Mas vai corte. depender. Ó o Vai corte. depender. Dirigente do clube Cristiano que trabalha Eu no acredito. futebol do Flamengo. Eu clube. acredito. Fala que acredita que Cristiano Eu Ronaldo vem acredito. pro Mundial. Não, eu acredito que hoje é possível, Papa, entendeu? Não estou dizendo que ele vai vir, claro que não. mas eu acredito que é possível e vai depender da vontade dele. Como o estádio depende da vontade do Landim. E o Landim é um abnegado. Está 24 horas trabalhando isso. O Alexander junto, o Reinaldo Belotti junto, o Gustavo junto, essa Café engrenagem. respirou. Essa engrenagem toda junto, trabalhando. Eu não tenho dúvida que isso vai sair, não tem nada a ver com política. Se tiver eu tenho carinho pelo Pedro. Tiver o Pedro, o Joãozinho, o Chiquinho quem for que tiver lá, ele não tem condições de barrar um estádio do Flamengo. O que vai barrar é a nossa vontade, o nosso planejamento de conseguir fazer isso ficar viável. Entendeu? O projeto é que barra isso. O agente público, ele tem que, eu sou funcionário público, ele tem que desburocratizar e não criar dificuldade para vender facilidade. Então, eu acredito muito na vontade do Marco, na vontade do Landim, na vontade dos gestores do Flamengo hoje, principalmente do Landim, óbvio, que está vivendo isso 24 horas, de construir o estádio do Flamengo. Eu vejo os olhos dele brilham quando falam nesse assunto. E tem que lutar. Eu acho que ele vai contra o chegar num tamanho esportivo, né? A gente, Deus quiser, chegando com todo respeito ao Atlético Paranaense, nós temos um adversário grande,
que a gente tem que respeitar. Se torna cada dia mais grande, né? Cada dia maior, né? Porra, mais grande. Não, mais não tem grande. problema. Burro igual uma porta. Maior, se torna Mas cada dia maior. a porque- gente, nós vemos o Atlético como um grande adversário, mas nós sabemos também do tamanho do Flamengo, né, gente? Não é minha área, mas eu como torcedor e como dirigente, participei de outras gestões, vou começar a falar o seguinte. O Flamengo tem quase 50 milhões de torcedores hoje. Se a gente construir o maior estádio do mundo, não vai caber todo mundo. E as finais são sempre mais disputadas, né? Os jogos mais importantes. Então a gente, o que tem que ser feito? Criar regras que facilitem a vida de quem é mais fiel, quem tem mais frequência. E aí há estudos que eu sei que no marketing nesse sentido, mas não dá para trocar o pneu do carro com o carro andando. É muito difícil você mudar uma regra que já está definida. Eu acho que para o ano que vem estão se fazendo estudos e reuniões em relação a isso para melhorar, não tenho dúvida que tem que melhorar, mas é difícil você atender todo mundo. Você concorda comigo? Se o Flamengo Não, fizer um concordo, estádio para é o que eu 110 falei. mil, É o que não eu vai falei, quem acomodar. paga mais É óbvio que vai. e tá lá O Flamengo mais tempo. fazendo estádio para 110 mil, o Landim vai preparar, como em outros estádios, atrás do gol não ter a torcida ser mais popular. Em É pé, óbvio, natural, certo. que vai separar ali. Não tem o ingresso mais aquele popular. problema de ter que esvaziar embaixo da torcida. Bom, eu que vim da Perde um geral, monte de lugar ali. eu que vim da geral e nasci do lado do Maracanã, joguei bola ali no Portão 18, eu sou um defensor e quem me acompanha a minha história de Flamengo, quando eu fui candidato, tudo em 2015, acompanha a minha briga por essa causa. Eu acho uma causa justa, mas tem que, o mundo moderno, as arenas vieram custando muito caro, os jogadores, para estar nesse nível que o Flamengo está de pensar num jogador de Cristiano ponta na Ronaldo. Europa, porra, custa muita grana, então o futebol ficou caro em si, a frequência no estádio também. Mas eu tenho certeza de que há pontos a se melhorar. E aí eu falei alguns pontos aqui importantes que têm que ser definidos. Como você pode fazer com que esse tipo de coisas não aconteçam mais, né? Quanto mais pessoas que amem o Flamengo e que se dediquem ao Flamengo, contribuam para o Flamengo mensalmente, estejam presentes e menos na mão de outras pessoas que não sejam. O governo do Rio cagou o Maracanã com essas... Cara, dá tempo de mudar ainda. O que aconteceu? O Explica aí edital, o que tá o acontecendo. edital em andamento dá tempo de mudar ainda. Há como mudar ainda. Mas o Flamengo, eu vou repetir, o Flamengo está no caminho sem volta de construir o estádio. Tá, o Léo Rezende mandou um abraço pro Cacau aí. Obrigado. Valeu, Léo. Mas você acha que o Maracanã, do jeito que tá acontecendo, o Flamengo tá empurrando o Flamengo pro estádio? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que esse Mas foi, você acha que pode ficar com os dois? eu acho que foi um start. O Maracanã sem o Flamengo vive como? E aí, tem mais alguma coisa pra gente falar? Vambora. Vou passar pro Felipe aí. Não, acho que a gente falou lá no início sobre o foco do brasileiro, e aí a gente acabou avançando, mas eu queria Aquele só falar debate do trabalho lá no mental. final tem de É. considerações finais? Tem. Não, Pô, ontem foi muito engraçado, gente. Porradaria Meu boa, Deus né, do mano? céu, aquele padre é um artista. Só não... Pô, eu fiquei até 4 horas da manhã acordado para ver os comentários. Na rede social e nos programas de televisão. Você é falou quem? do... Eu? Ih, fala Meu não. presidente é o Landim. Aê, muito bom! Muito bom. Vota em quem? Aliás, o debate foi uma merda, porque ninguém falou do Flamengo, do estádio uma do merda. Flamengo, não fala O de nada do debate foi Flamengo. chato, pô. Fala de O nada do presidente Flamengo. não tinha... entendeu? O debate tem que ser com o Ninguém falou Flamengo. do Flamengo. Ninguém falou do Flamengo. Vamos Ninguém finalizar debateu falando então. Flamengo, o meu presidente é o Landim, presidente da maior nação. isso. Essas derrotas podem abalar o mental das duas finais? Nada. Tá bom. Acho que vamos... Expectativa pra Vamos, essa... sábado, vamos buscar um resultado positivo e as coisas vão se normalizar. Expectativa pra esses dois jogos contra o Corinthians, arbitragem, deslocamento, jogo Tenho lá, certeza jogo cá. certeza que o Celeme e o presidente da CBF, o Júlio Avelar, diretor de competições, vão escolher os melhores árbitros do Brasil que não tenham nenhum passado recente com problema com nenhuma das duas equipes. Tomara, né? E o VAR também. E eu vou trabalhar para isso. Pode me cobrar. Tomara. Ó, a isso aí. galera tá aí no chat aí, né, na briga 22-13, 22-13 aí na briga aí, né. Aí o pau come mesmo. E acaba que o Braz foi malandro pra caramba, né? 22-13, né? Malandro, o Baixo foi malandro. Ele foi malandro, Não, né? ele perdeu o número, porque
Era o 22. Na verdade, o presidente 22, não era do 22? partido dele, era 22. Em cima da hora ele perdeu o número. E aí escolheu outro número e não tinha, escolheu o outro e tive que escolher um. E aí foi o que sobrou. E aí acabou sendo melhor. Acabou sendo bom.